E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos ver a última forma de transmissão do calor, que é a radiação térmica. Então quem é a radiação térmica? Olha nessa figurinha aí, a tartaruga toda felizona aí, tomando um solzinho aí. Então vamos lá. Então a irradiação ou a radiação é o processo mais importante de propagação de calor. Por quê? Porque é através dele que o calor do Sol chega até a Terra. Então, sem esse processo, não haveria vida na Terra. Então, a gente sabe, a nossa fonte de energia é o Sol, certo? Então, como é que a gente recebe o calor do Sol? Como a gente viu, na condução é através dos sólidos e a convecção através dos líquidos ou gases. Só que não existe nenhum meio sólido, líquido ou gasoso entre o Sol e a Terra. Existe apenas o vácuo. Então, a radiação térmica é muito importante, porque é através dela que nós recebemos o calor do Sol. Então, a irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, que são chamadas ondas de calor ou onda radiante. Então, através dessas ondas eletromagnéticas que transportam calor, que nós recebemos o calor aí do Sol. E enquanto a condução e a convecção ocorrem somente em meios materiais, como eu falei, a condução nos sólidos, a convecção nos fluidos, que são os líquidos e gases, a irradiação vai ocorrer também no vácuo. Tá? Então, a irradiação não é um processo que ocorre apenas no vácuo, ele ocorre também nos meios fluidos, nos meios sólidos e tudo mais. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que em diferentes quantidades, todos os corpos emitem energia radiante devido à sua temperatura. Qualquer corpo que seja uma temperatura acima do zero absoluto, ele vai emitir uma energia radiante, né? Então, essas radiações, ao serem absorvidas por outro corpo, vão provocar nele uma elevação da temperatura. Então, nós também estamos emitindo ondas de calor. A gente sabe aí que são ondas infravermelhas. Então, lá o exército americano ele usa aqueles óculos infravermelhos justamente por isso, porque ele vê o calor que o corpo está transmitindo. Então, a gente vai ver aí como é que ocorre essa radiação térmica. Então, como que acontece a radiação térmica? Então, a radiação térmica é gerada a partir dos movimentos de vibração dos átomos e moléculas, que são os constituintes básicos da matéria. Então, essa vibração dos átomos e moléculas produzem ondas eletromagnéticas, né, que vão transportar o calor. Então, quando ela é absorvida, quando essas ondas eletromagnéticas são absorvidas, essa radiação térmica vai aquecer os corpos. Porém, agora presta atenção no seguinte. Então, no entanto, existem corpos que conseguem absorvê-la com maior facilidade. Então, isso depende de quê? Então, fatores como a cor, a composição química e os níveis de energia dos átomos vão afetar diretamente a capacidade de absorção do calor. Um exemplo disso são as roupas escuras, que se aquecem mais rapidamente do que as roupas claras, graças à sua maior capacidade de absorver calor quando irradiadas. Se você observar aquele pessoal que vive no deserto, desculpa, o pessoal lá do deserto, eles sempre usam roupas brancas. Por quê? Porque o branco vai refletir essa onda de calor, enquanto que o preto vai absorver. Então você pode observar, quando você anda num carro preto, de cor preta, ele absorve muito, o interior dele fica muito mais quente do que um carro de cor branca. Justamente por isso que o preto consegue absorver maior radiação, enquanto que o branco consegue refletir. Agora, vamos ver qual é a diferença entre irradiação e radiação. Então, olha aí. Então, enquanto que a palavra radiação vai se referir à energia que é emitida na forma de ondas eletromagnéticas, a irradiação refere-se à exposição a essa radiação. Então, a radiação, um corpo está emitindo energia, então é a radiação. E a irradiação é quando o corpo está exposto a essa radiação. Então, por exemplo, a radiação solar irradia o planeta Terra, provendo energia na forma de calor e luz visível. Então, o Sol irradia o planeta Terra. Então, essa palavra irradiação está relacionada com radiação, do mesmo modo que o magnetismo relaciona-se com magnetização, por exemplo. Agora, nós vamos ver aí o conceito de irradiação e as ondas eletromagnéticas. Aí nessa figurinha nós temos um aparelho chamado pirômetro, que consegue medir a temperatura por meio da detecção do infravermelho. Então olha aí nessa figurinha como é que está colorida aí a fumaça. Então para cada cor que a gente tem uma temperatura diferente.
E uma aplicação do pirômetro são esses termômetros, né, que estão muito famosos hoje em dia, que medem a nossa temperatura quando a gente entra numa loja, por exemplo. Então, olha aí. Então, nem todas as ondas eletromagnéticas vão transportar calor. Então, as ondas eletromagnéticas cujas frequências encontram-se em regiões próximas às frequências da cor vermelha e do infravermelho são as mais eficientes para a transferência do calor do que as demais. Então, além do mais, é sabido que a maneira como as ondas eletromagnéticas interagem com a matéria também vai depender da frequência. Então, o tipo de onda eletromagnética que melhor transporta calor são aí perto da onda, comprimento de onda do infravermelho. Elas são as melhores condutoras. E um exemplo de aplicação disso daí é a estufa, né? Que muitos lugares têm aí para fazer criação de plantas, por exemplo. Então preste atenção no seguinte, como é que muda essa relação aí e cria esse efeito estufa que também acontece aí no nosso planeta, né? Então olha aí, as radiações solares diretas atravessam o material transparente da estufa e chegam ao seu interior aquecendo. Olha aí o nosso Sol e os raios e a radiação solar direta em azul. Então essas ondas elas têm um certo comprimento de onda, uma certa frequência. Então elas conseguem atravessar o vidro ali da estufa. Quando elas entram, né, na estufa, o corpo que está ali dentro vai absorver essa radiação. Então ela também vai aumentar a sua temperatura. Então esse comprimento de onda, vamos citar em termos de frequência, essa frequência da radiação solar direta vai sofrer uma alteração. Então quando ela quiser sair, ela não vai conseguir sair. Então olha aí, os raios infravermelhos, que são as ondas de calor emitidos pelo interior da estufa, ou seja, das plantas que estão lá dentro, elas vão sofrer reflexão na sua superfície interna, retorno, e não conseguem atravessar o material transparente da estufa para fora. E nesse retorno aquece ainda mais o interior da estufa. Então o que acontece? A radiação solar direta ela é transparente ali para o vidro, por exemplo. E depois, uma vez quando ela entra lá dentro, aquece essas plantas, a energia radiante que elas emitem passam a ser opacas para o vidro, ou seja, ela não consegue atravessar o vidro. Então, na hora que ela sai para atravessar o vidro, ela é refletida, então ela volta para o interior. Então, o calor que está ali dentro, ele não consegue sair. Então, isso faz com que a temperatura ali dentro fique cada vez mais alta. É isso que acontece com o efeito estufa do nosso planeta. A radiação solar consegue atravessar a atmosfera, né, a poluição, vamos dizer assim, quando está muito poluído, e quando ela tenta voltar para o espaço, né, quando ela é refletida pela superfície, ela não consegue mais voltar. Porque a partir do momento que a superfície do planeta absorve essa onda de calor e passa a emitir com uma nova frequência, essa nova frequência da onda eletromagnética faz com que ela seja opaca, ou seja, que ela não consegue mais atravessar essa nuvem de poluição. Então isso faz com que o nosso planeta fique cada vez mais aquecido. Um outro exemplo também que é preocupante é o derretimento das calotas polares. Como a gente viu, a cor influencia na absorção dessas ondas. Como a gente sabe, o branco reflete. Então, se as calotas polares derreterem, a gente não vai ter mais esse manto branco dos nossos polos. E como o mar, né, a cor do mar é uma cor escura, o mar consegue absorver. Então, se a gente perder as nossas calotas polares, o nosso planeta vai absorver mais calor e vai fazer com que a temperatura dele aumente ainda mais. Beleza? Agora vamos ver aí alguns exemplos de radiação térmica, né? O primeiro deles é a energia solar, como a gente já viu, a gente pode usar que aquece o nosso planeta, né? Seca a roupa no varal e tudo mais. As placas solares, quando a gente também assa alimento no forno, quando tem a queima, né, do gás, então emite radiação que aquece alimentos. O fogo nas lareiras, né? Então como é que a gente é aquecido pelo fogo, né? E também que a gente já estudou aí também as estufas das plantas, beleza? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço você que deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e se não é inscrito no canal, se inscreve que isso aí me ajuda bastante. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!